E aí, patrões e futuras patroas do Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Patrão, o podcast que está aqui para te provar que o sucesso não tem CEP. É isso mesmo, então deixa de desculpinha, de conversinha fiada e vamos aqui achar o que é preciso para não sair da nossa terra, do nosso sertão baiano, para conquistar o mundo. Aqui a gente mostra com a cara e a coragem de quem faz acontecer, que a oportunidade está onde a gente decide enxergá-la e principalmente criá-la. Não é sobre onde você está, mas sobre o que você faz com o que tem nas mãos. Eu sou João André, aqui ao meu lado está Elton Rocha e vamos te entregar mais uma história de quem está transformando o impossível em realidade, bem aqui no nosso quintal. E hoje o papo é com um cara que transborda essa mentalidade e protagonismo e execução. A gente tanto prega isso e temos o prazer de estar com ele aqui hoje conosco. Alguém que entende a moda como ferramenta de transformação e hoje está no poder público, também trazendo essa plataforma para impulsionar o empreendedorismo local, provando que a mentalidade de dono é o verdadeiro motor de qualquer desenvolvimento. Temos a honra de hoje receber um autêntico entusiasta do empreendedorismo nordestino, um craque em gestão de marca, cofundador de uma marca de moda que é puro sucesso e que nasceu no propósito de transformar vidas, a Clara Arruda. Além de tudo isso, ele também está com a mão na massa na gestão de nossa cidade, como subsecretário de Turismo, Indústria e Comércio de Paulo Afonso. Prepare-se para um papo reto com o patrão Caio Arruda. Seja muito bem-vindo, Caio. Valeu, João. Obrigado. Tudo bom, Eltinho? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos nessa, vamos voltar aqui. O que eu mais gosto é isso aqui. A gente está aqui conversando sobre empreendedorismo, economia, mercado. É uma coisa que realmente me deixa muito entusiasmado. Caio, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Tenho certeza que essa noite vai sair muita história bacana. Com certeza. Total, né, velho? Sempre quando a gente iniciou esse projeto, né, seu nome sempre esteve aqui, né? Como nos cotados e muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer. Sei da correria, né, que está sendo, a gente fica até imaginando, né, cara, como empreendedor, né, como nós somos também, né, com a agenda super lotada e agora também essa parte da gestão pública, né? É verdade. Então a gente está curioso para saber como é que você está fazendo para lidar, né? Dobrar, né, meu velho, com tudo isso. Essa é uma pergunta que muita gente me faz, tipo assim, Caio, como é que você está conseguindo lidar com as demandas da Clara Arruda, que já é uma empresa que por si só já enfrenta grandes desafios, e também com uma demanda gigante que é a da nossa secretaria. Imagina, mas vamos deixar isso um pouquinho lá para frente. Então tá bom. Vamos segurar aqui um pouquinho antes, né? Conta um pouquinho quem é o Caio Arruda, né? A gente sabe aqui que você é formado em administração, né? Estudou lá no Recife, né? Fala um pouquinho aí, né? Dessa vontade, né? De empreender, de estar ali no mundo da moda. Isso. Conta pra gente aqui, então a turma que não te conhece ficar por dentro. Eu sou Caio Arruda, né? Eu nasci em Caruaru, mas fui criado aqui em Paulo Afonso, então só fui nascer lá, minha mãe já veio para cá. Minha avó é chesfiana, meu pai se formou em odontologia e acabaram vindo aqui para Paulo Afonso. Minha mãe, desde cedo, ela começou a empreender. Ela sempre teve essa inquietação. Basicamente, a renda familiar se dava pelo meu pai, que era dentista na época e tal. E aí, manhã começou. Ela trabalhava antigamente como private label, ou seja, ela fazia roupas para outras pessoas. Era uma facção, um ateliê, não sei como vocês queiram chamar. Mas basicamente... Qual ano isso aí? Quando ela começou a primeira vez, eu nasci em 86, minha mãe eu acho que começou a empreender ali por volta dos anos 90, mais ou menos, para complementar ali a renda. Ela começou fazendo laços, diadema. Ela foi pela necessidade. Isso, ela não foi uma empreendedora formada, foi a necessidade que fez ela crescer. Então ela começou, depois foi para roupa masculina. Na época, as minhas tias, minha mãe é filha de fazendeiro, certo? De uma cidade chamada Cumaru. Então elas foram estudar muito cedo na capital, né? Em Caruaru, na capital não, no interior. E aí elas começaram a empreender também por necessidade. Então na época a gente tinha a época da sulanca, sim. Que é a roupa daquela região, que o termo é lanca, que vem do sul. Então era muita roupa barata porque era um resto do que sobrava nas tecelagens do sul-sudeste. Então começou naquele processo, e aí minha mãe foi entrando dentro desse processo, ela produzia para as minhas tias. Acabou que minha mãe foi crescendo, continuou. Eu terminei a 8ª série aqui, fui para Caruaru, fiz meu ensino médio em Caruaru, passei na faculdade em Recife, na UPE. Só que eu fiz, tá ligado? Quando você faz a sua faculdade com um objetivo específico. Sim. Então, assim, eu fiz minha faculdade sempre pensando, eu quero trabalhar, eu quero ser empresário.
eu quero potencializar aquilo que minha mãe já está ali fazendo, Você vamos já dizer assim. pensava em dar continuidade do que sua mãe Sempre. Toda vez que eu fazia trabalho de logística, era logística para confecção. Perfeito. Se era financeiro, era financeiro para confecção. Tudo já voltado para a área. Sempre. Até quando a gente fizemos um intercâmbio no Chile, a gente morou 6 meses no Chile, e um dos trabalhos mais difíceis que a gente fez lá foi fazer essa questão de um trabalho de exportação. E a gente fez exportação para confecção. Sempre nessa... Não existia Clara Arruda na época, né? Então, dentro dessa lógica foi que a gente foi crescendo, né? E uma das coisas que... Talvez um dos maiores desafios que a gente teve, aí depois eu vou deixar esse para contar, foi quando a gente estava nesse processo, mas foi muito difícil sair do Recife. Eu digo o seguinte, eu queria empreender em Paulo Afonso, eu não sabia que aquilo ia me dar tanto trabalho, porque eu tinha um emprego, eu trabalhava numa multinacional da área farmacêutica, Que bacana. trabalhava na parte de comércio, trabalhava na área de comércio exterior, na Hebron. Então, assim, eu tinha uma moral danada lá, apesar de ser estagiário, mas era eu e o meu chefe geral, que era Botelho. Sim. E Botelho me deixava, tipo assim, Vontade, né? eu fazia tudo. Então, eu trabalhava, inclusive, eu importava uma substância chamada, até hoje eu me lembro, misoprostol. É uma substância que aqui no Brasil é proibida, porque ela é abortiva. Sim. E a gente trabalhava com o medicamento top da gente, que era o Prostox. É uma pílulazinha, para você ver, né, que como marca as coisas, que você coloca introdução na vagina da mulher quando ela, e aí ele abre o colo do útero, então ele faz com que as contrações da mulher fiquem mais, e o bebê nasça mais facilmente, vamos dizer assim. Então, o cheiro dele na fábrica, se a mulher chegou perto, tiver com o bebê, aborta. Então, toda vez que chegava, dava canal vermelho na alfândega, e era eu que ia lá tentar resolver essa e sempre dava. Aí a gente tinha autorização. Bom, em suma, eu deixei esse emprego, deixei aqui a minha esposa, né, Liz, na época a gente era apenas namorado, e vim empreender aqui em Paulo Afonso, certo? Vim pegar a empresa de manhã com 7 funcionários. Hoje a gente conseguiu fazer uma trilha de sucesso, né? Hoje nós temos 40 funcionários direto, mas somos mais de 75 pessoas que trabalham em parceria com a Clara. São os clusters produtivos. Eu digo sempre que não trabalham para a Clara, eles trabalham com a Clara. A preposição ela faz muita diferença nisso. E eu acho que esse é o principal ponto de diferença da Clara, que é o seguinte: a Clara é um grande hub de desenvolvimento local. Então, quando a gente pensa na Clara, a ideia da Clara é que ela seja uma oportunidade, muito mais do que uma renda, muito mais do que um trabalho. Ela gera uma perspectiva de futuro melhor para aquelas pessoas que estão ali em torno. Então, isso, para mim, dá muita alegria. Uma das coisas que eu estou na prefeitura é para tentar ampliar esse projeto que eu tenho de Clara, que eu acredito muito e gosto muito da cidade onde a gente mora. Caio, só para pegar esse gancho aí que você estava explicando a sua história aí. Sim. Em que momento surgiu a marca Clara Arruda e por que Clara Arruda? Por que esse nome? Vamos lá. Na época, em 2010... Você retornou para cá? Isso, quando eu retornei, eu disse, manhã, vamos organizar uma marca e tal. Ela, manhã, não, isso não vai dar certo, é muito difícil, é muito complicado, a gente não tem estrutura, porque não é só fazer a roupa. É a questão de marketing, brand, posicionamento, vendas. Então, é todo um processo que a gente não tinha mão de obra para isso. Aí ela nunca deixou. Aí em 2012, minha prima nasceu. O nome da marca delas era Maria Arruda. É a marca mãe, vamos dizer assim. Minha mãe são ela e mais 3 irmãs. É Giovânia Maria Arruda, Gilvaneide Maria Arruda, Geilza Maria Arruda e Genilda Maria Arruda. Todo mundo G, né? É tudo Maria Arruda. E elas criaram a marca Maria Arruda. E aí, na época, minha prima, Maria Clara Arruda, tinha acabado de nascer. Ela era a mais nova da família Arruda. Então, quando a Maria Arruda surgiu, ela era uma moda jovem. Certo. Só que as estilistas foram envelhecendo. E acompanhando a idade. E aí foi. E aí a gente deixou aquela lacuna, que era a marca mais jovem. Então a gente criou a ideia. Hoje a Maria Arruda é uma marca mais adulta e a Clara Arruda se propõe a ser uma marca mais jovem do que a Maria Arruda, né? Uma meia-idade entre 30 e 40 anos. E essa aceitação, quando você chegou, né? Aquele cara jovem, cheio de ideia e tal. Como foi essa aceitação? Rapaz, olha, manhã, eu posso dizer o seguinte, manhã sempre me deixou trabalhar, mas é difícil, porque, tipo assim, ela não acreditava que a gente ia conseguir chegar onde a gente chegou. Tipo, tudo que ela fazia, não vai por aí, não vai dar certo e tal, mas assim... Tudo muito novo.
Então você passou... Deixava pelo menos tentar. Até dentro da família eu passei por muita descredibilidade, sabe? Logo quando a gente começou, isso é engraçado porque é a diferença entre persistir e insistir. Existe uma diferença significativa em relação a isso. E aí, quando eu comecei com a Clara Arruda, basicamente a gente utilizou quase a mesma força de venda da Maria Arruda, que são os representantes e tal. E aí eu fui apresentar a marca de um por um. E tá ligado quando aquelas pessoas compram a marca, tipo assim, por pena? Eu conheci Caio, era pequenininho, hoje Caio tá grande e tal. Vou bichinho e tal. Então foi mais dessa questão de vou dar uma chance para ele. E eles não acreditavam também. Então, quando você tem um plano na sua cabeça, você precisa realmente traçar todas as rotas com plano A, B, C, D, porque as coisas vão mudando. E hoje a Clara ela pegou uma proporção que, para muitos representantes, é a principal marca, tá entendendo? Porque eles não são exclusivos da Clara. Eles têm várias outras marcas. Então, o representante tem os prepostos também, mas assim, os representantes, quando ele sai a campo, ele sai, por exemplo, com 6 marcas. Porque se ele não vende uma marca, ele vende outra. Sim. E eles vão complementando faturamentos, né? Então, é muito nessa pegada. Que bacana, que bacana. E em relação a quando você chegou, né, com essa novidade, agora eu quero mudar aqui, eu imagino que quero mudar tudo, né? Em relação da parte de formalização dos processos, né? Como é que era isso na época de sua mãe? Ela já estava ali voltada para o mercado digital, porque eu sei que você é um cara super super atualizado, né? Acompanha todas as tendências, né? Antes aqui a gente estava trocando a ideia aqui, falando sobre inteligência artificial, né? Então imagina que você chegou cheio de novidade. Como é que era o processo da Clara Arruda antes Caio e como é que está sendo esse processo agora? Depois Caio, né? Antes Caio, rapaz, era o mais simples possível. Pra você ter uma noção, era um computador que só se via mesmo para usar o Skype, papai eu ligar quando a gente tava... Era, porque... Engraçado, gente, porque 2010... É que são 15 anos, não é tanto tempo assim. Mas a questão de smartphone... que é uma coisa que a gente tem hoje com tanta naturalidade, não era na época. Sim. Eu me lembro que quando eu viajei para a China, em 2011, a primeira vez, eu ligava para eles de orelhão, pô. E era a coisa mais cara que existia da face da Terra. Era uma ligação que você via os dólares. Você, então, assim, eu digo, pô, em 2011, nem é tanto tempo, e era orelhão. Hoje você fala do WhatsApp, lá não pega o WhatsApp, mas era o WeChat e tal. Então, hoje você consegue ter uma comunicação. E antigamente não tinha. Então, a empresa de manhã era mais arcaica possível. Ela tirava a nota fiscal na mão, num talão lá. E depois eu comecei a tirar, minha letra é terrível. Eu acho que os fiscais nunca pegaram nada. E se pegou, tenho certeza que eles não entenderam nada lá. Então eram uns garranchos que a gente fazia ali e tal. Porque tirar uma nota fiscal na mão, massa, tá tranquilo. Mas tira 30, 40, 100, como eu tirava. Bom, já é expressivo, já. Mesmo a munheca já não aguentava mais, assim. Então, no final, só fazia um garrancho, assim, blusa, botava um B e puxava, calça, um C e puxava, e ia fazendo. No final, só botava o valor correto, vamos dizer assim, para ter uma coisa... Então, começamos nesse processo, a gente teve muito problema com equipamentos, e aí a gente começou a comprar, mas vou até dar um outro exemplo. Sabe qual era o meu pleito para os políticos que chegavam lá na Clara? Tipo assim, cara, vamos me dar voto, sei lá o que e tal. Eu dizia, puxa uma linha telefônica para cá. Uma linha telefônica. Então, uma coisa simples. Me deu uma linha telefônica e tal. Já tinha celular. Mas celular era muito caro na época também. Então, assim, foi nesse processo. Então, a gente foi modernizando as coisas. Uma das coisas que a gente mais teve dificuldade não foi nem equipamento, mas foi mão de obra. Eu não tive mão de obra porque é uma mão de obra muito especializada, principalmente administrativa. E foi aí que eu entrei na Facete para dar aula. Hoje é Unirios, né? Mas antigamente era Facete. Então, eu entrei... Você deu aula? Em 2013, eu entrei para formar a minha equipe. Entendi. Eu entrei para dizer, porra, eu preciso, porque chegava o pessoal lá, mas eles não tinham organização, não era o que eu queria. O nosso mercado, a Clara fica ali na beira do rio, é muito tranquilo, mas eu digo, aquela tranquilidade, ela não se reverbera em toda a cadeia, porque na ponta, eu disputo, na hora da verdade, você tira aqui Clara Arruda, que você tira Animale.
Aqui você tira a maior... Então você está tirando duas empresas gigantes. Então disputam ali pau a pau. E eles não querem saber, coitadinha da Clara, é lá do Nordeste e tal. Sim. Não, eles nem sabem, eles olham aqui, ó. Então eu concordo, é um mercado muito competitivo. Sim. E aí eu fui na Facete e hoje minha equipe, eu estava dizendo ao Tinho quando ele foi lá, que a minha equipe foi praticamente, todos foram meus alunos. Todos foram meus alunos, né? E era a minha próxima pergunta, era justamente entender como é que você captou nesse mercado de trabalho há tanto tempo atrás. Mas você foi lá e fez acontecer. Fiz formando. E eu dava aula das atividades que eu mais tinha dificuldade, que era logística, produção 1 e 2. Foi um desafio pra você. Aí eu fui lá dar aula e assim, quando eu via que o aluno ele tinha percepção, ele conseguia ter, aí ele ia estagiar na Clara, se der certo a gente contratava. Então, muito bom. Olha, só para você ter uma noção, nosso mídia é Raquel, foi minha aluna. Hoje a gente tem Jane e França no comercial, foram minhas alunas também. As meninas que administram lá em João Pessoa, Kaline, foram minha aluna também. Então, assim, é uma galera que foi minha aluna e tal, a gente sempre tá junto, passou muitos estagiários. Hoje na prefeitura tem Bruno, Luciana, foram meus alunos também. Eu disse, Maria, eu sou velho pra caramba. Então, assim, vai acontecendo as coisas. É muita experiência e pouco tempo de vida. Vai. Não tá velho, não. É muito jovem aí, velho, mas parabéns. Né? Um detalhe também, quando eu voltei pra cá, né, eu fui tutor, né, de algumas matérias aí na Unisa. Eu justamente peguei as piores matérias, que pra mim, velho, foi o que me pegou. Quando eu peguei, assim, as matérias, aí vi lá, fenômenos de transporte em uma, meu Deus, isso aqui. Mas aí apareceu, a gente foi lá também, né? Muito bacana, né? Lecionar e tal. Né? Isso. E eu gosto. É muito bom, né? Se eu dissesse assim, cara, escolha uma profissão que você... Dinheiro não seria problema. Sim. Aí eu dizia, eu seria professor. Eu acho que professor universitário é uma coisa que eu gosto. Às vezes eu chegava, por exemplo... Eu sempre fui muito de viajar. Então tinha vezes que tinha aula de 6h50, começava as aulas lá. Eu chegava aqui em Paulo Afonso, 6h10. Passava em casa, só tipo, tomava um banho, escovava os dentes e ia direto pra Facete. Saía de lá 10 horas, sem nem... Era uma coisa assim que... Eu nunca fui um professor de tipo, vamos fazer provinha, trabalhinho e tal. O meu negócio era muito simples, era tipo assim, prova, divide por 2, tchau. É a média, não tinha muita frescura em relação a isso. E às vezes eu saía, né, você vê quando você quer, eu nunca tive problema com aluno, graças a Deus, assim, apesar de jovem, né, na época, 2013, então assim, logo no início foi até interessante que eu entrei na sala dos professores, fui tomar saiu da faculdade, foi na aula. Fui tomar um café, menina, a zeladora que tava lá na época, ela olhou com uma cara tão feia pra mim, porque eu acho que ela pensou que eu era aluno. Aí eu disse, eu sou professor, tá? Ela, professor de quê? Eu disse, professor de administração e tal. Ela não acreditou. Então, assim, é legal aquilo que você faz, que você acredita, que você gosta e dentro do propósito. Eu acho que isso fez com que eu precisasse de equipe. Eu não ia esperar formar uma equipe e tal. Hoje na prefeitura, que eu estou, o meu objetivo, ele é muito claro. Quando me convidaram para lá, é isso. Eu não tenho nenhuma vontade de ser político. Tipo assim, não, minha vontade é o quê? Eu preciso que Paulo Afonso cresça. Show. É isso que eu quero. Qual é o seu objetivo, Caio? Eu quero que bombe, quero que todo mundo ganhe dinheiro. É isso que eu quero. Todo mundo ganha dinheiro, tô feliz porque eu sei que eu vou no bolo com o pessoal. Sim, claro. Eu quero que o mercado rode. É por isso que quando eu entrei, eu comecei eu já tinha tenho um relacionamento muito bom com o pessoal da Federação das Indústrias. Faço parte da diretoria. Tenho um relacionamento também com o Sindicato da Costura. Apesar de estar em Paulo Afonso, eu vi que o coletivo ele é muito importante nesse processo. Então, eu queria muito que a gente evoluísse nesse sentido. Então, eu fui atrás de dados, de informação, de saber quais são as necessidades de Paulo Afonso. Porque quem chega em Paulo Afonso diz o seguinte, Paulo Afonso é o máximo. Sim. É bonito, é asfaltado, é verde, tem rio. Mas você vê que o dinheiro ele não roda aqui. Né? Assim, né? Pela infraestrutura que a gente tem. A gente era para explodir, meu amigo. Querendo ou não, tem uma cidade privilegiada. Tem a beleza da cidade em si. E eu tenho convicção que a gente pode fazer isso, Eltinho. Por quê? Porque quando você chega, por exemplo, Ceasa, a gente tem uma estrutura incrível, a gente tem no Ceasa. Se você for em qualquer outra cidade do Nordeste, eu nem vou botar Sul-Sudeste, mas do Nordeste, se o nosso não for o melhor, é um dos melhores. Agora, ele é extremamente subutilizado.
A gente tem um parque de exposição incrível. Dá de 10-0 no Cordeiro, por exemplo, que é o de Recife, de 10-0 no de Salvador, mas ele é subutilizado. O próprio ginásio de esportes da gente é uma infraestrutura incrível que a gente tem, mas também é subutilizado. Então, a gente precisa pegar esses nossos equipamentos Esses pontos fortes, né? isso, Assim, né? e começar a trabalhar ele de maneira muito mais estratégica, tá entendendo? A vantagem de Paulo Afonso é que a gente não começa do zero, tipo, eu vou ter que fazer... Nós temos um aeroporto. Nosso aeroporto... Um aeroporto muito bacana, diga-se de passagem. Muito bom, eu fui analisar. Desde o início do ano, a gente já teve bem umas 4 ou 5 reuniões com a Ana Paula, que é a gerente daqui, a responsável pela Infraero. E, diga-se de passagem, uma pessoa incrível. Muito obrigado por tudo, viu, Ana Paula? Nos ajudou, paciente, mostrou pista, falou tecnicamente, fez a gente entender alguns pontos em relação ao nosso aeroporto. E ele é muito bom. É um aeroporto muito bom. E localizado estrategicamente, né? Exatamente. Exato. Divisão de vários estados, né? Exato. A gente só precisa... Agora, a cidade hoje, ela não comporta avião. Tá? A gente, tipo assim, pela renda que a gente tem hoje... economicamente, para uma empresa aérea, ela não é viável. Então, a gente precisa correr para artifícios políticos. Sim. Isenção de ICMS, uma pressãozinha aqui. Mas o que eu queria é que ela viesse para cá, não por conta dos políticos, mas porque ela ganha dinheiro para porra aqui em Palavão. É isso que eu quero, meu amigo. Todo mundo ganha dinheiro. E de forma organizada, legítima, legal. E é isso que a gente precisa pensar na nossa cidade. Foi muito bom, você falou a língua do papo de patrão. Né? Justamente, o podcast surgiu com essa ideia, né? Da gente trazer pessoas aqui relevantes para inspirar outras pessoas, né, daqui da região e mostrar que é possível, né? Ah, sim, é. A gente vai andar nesses 3 âmbitos aí, a Clara Arruda, a questão sua lá dentro da prefeitura e da sua vida também universitária, né? Certo. Você foi professor, né? Mas pegando um ganchozinho ali que você falou lá atrás, vamos voltar, porque eu gosto de história. Tá, Então, vamos lá. Vamos lá. Você diz ali que criou a marca Clara Arruda ali por meados de 2012, não é isso? Isso. E quando é que você começou a sentir que, de fato, a Clara Arruda veio pegar o nome mesmo, de fato? E o faturamento foi subindo e as coisas foram acontecendo? A gente lançou em 2012 a marca, certo? A gente tinha feito uma importação da China. Foi a gente complementou a nossa... Você comprava direto ou tinha algum intermediário? Não, direto, na raça, meu amigo. Eu fui na China, conheci, passei 1 mês e meio na China. Eu acho que eu fui uns... Você foi sozinho lá? Rapaz, essa história eu acho que vale a pena contar. Eu já tinha essa experiência internacional, tinha morado no Chile, tinha morado no Canadá, conhecia já os Estados Unidos. Eu disse, manhã, eu vou na China. Aí a mãe disse, você vai fazer o quê na China e tal? Eu disse, olha, mãe, eu vi que todas essas grandes marcas compram coisas da China. Eu preciso ir na China. Aí a mãe, não vá, tal. Eu disse, eu vou. Aí eu tava lá na internet procurando, não tinha esse celular smartphone ainda, né? O celular era, se eu não me engano, era o... B3? Não, era o iPhone 3, pô. Sim, logo no início era aqueles... 2012, né? 2013. Ainda tinha uma coisa, era tipo um iPod. Sim. Ele só ligava a diferença, né? Hoje nem tem, eu acho, mais iPod. Tem um iPod Touch, né? Parecia... Aí eu disse, beleza, eu vou, mãe. Aí procurei, achei um site, o Alibaba. Na época ele era todo em inglês, não era em português e não tinha essa ferramenta fácil que hoje você clica ali e traduz a página. Então eu fui lá do Alibaba e começava a mandar e-mail, tudo por e-mail, nada por telefone, nada por mensagem de WhatsApp, que não existia. Tudo muito formal, né? Tudo muito formal. E comecei, aí fiz as coisas... comprei minha passagem. Eu disse, mãe, a gente vai para... Você foi já sabendo para onde é que você ia encontrar seus fornecedores ou foi na cara e na coragem? Não, eu já sabia, já tinha tido uns contatos, já tinha feito uma agenda daqui, mas eu pensei que o inglês ia me salvar. Sim. Aí foi para Nova York, mãe fez a pesquisa de mercado, me despedi dela. Aí, manhã, estava em Nova York, eu fui pegar o avião da United, que é em Nova Jersey. Tá ligado aquela sensação que quando você entra no avião, que bate aquele desespero, diz assim, que porra eu tô fazendo aqui? Eu olhava pro lado assim, olha, só o chinesinho assim, ó, só tinha chinês, velho. Caramba, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu disse, vai. Na hora que o bicho levantou o voo, 17 horas de voo, eu assim, meu peito, eu, caramba. Mas vai, Nova York... Sozinho, eu e Deus. Aí no avião assim, eu ainda tentei puxar um papo, né? Disse assim, epa, tal, só que pouco papo. Não fluía. Foram 17 horas calado daqui, de Nova York até lá. Quando chegou em Hong Kong, eu sabia, era muito caro. Um táxi do aeroporto de Hong Kong, para onde eu iria ficar em Hong Kong,
Era tipo... Eu nem sei, mas era tipo uns $250. Uma coisa assim, monstruosa, era muito cara. Uber, isso não existia não. Aí eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ônibus, eu vi que tinha um ônibus, desço no centro e pego... O táxi lá. Eu pego o táxi lá. Aí beleza, eu disse, peguei o meu mapão lá, pá, abri, não tinha esse negócio de GPS, nada. E fui. Na hora que eu entrei, meu amigo, quem disse que o pessoal sabia falar inglês dentro do ônibus? Cheguei perto do motorista, ele disse, não. Mesmo mostrando lá... Nada. Eu com a mala gigante, assim, eu disse, caramba, que merda da porra. Aí eu perdido, e o ônibus andando, e chegava às vezes eu olhava pra uma menina assim, um menino, e dizia, vou lá. Até que teve uma menina que ficou com pena e disse, olha, vou lhe ajudar. Eu disse, não, essa parada aqui é uma depois da minha. Falava inglês então, no caso? Falava. Aí eu... Quando chegar isso? Em Hong Kong. E eu aqui, ela no meu campo de visão, né? Não tirei ela 1 minuto. Aí quando ela saiu, ela deu ok, né? Pronto. Aí desci, pá, cheguei. Quando eu tava em Hong Kong, acabei me ambientando. A cada 6 pessoas, 7 pessoas, uma falava inglês mais ou menos, dava. Disse, passei 3 dias em Hong Kong, me ambientando, disse, tô em casa. Agora tá tranquilo. Eu vou pra Guangzhou. Aí peguei o trem, fui pra Guangzhou. Rapaz, China é um negócio impressionante. Eu tinha nossa, na hora que eu desci na estação de metrô de lá, eu sabia que o hotel era bem pertinho. Só que a porcaria lá do metrô tinha 7 saídas, João. Tudo em chinês. O meu mapa tava em inglês. Porque se tivesse em chinês, eu ia tipo, essa letrinha, essa letrinha, essa era. Não tinha como. Eu não conseguia chegar. Aí perguntava ao garçom lá, nada. Perguntava ao outro, nada. Ao policial, nada. Eu disse, meu Deus, eu não acredito. Aí perguntava no táxi, nada. Tinha um mototáxi lá, nada. Até que tinha um bandidinho lá que me ajudou. Aí ele disse, eu disse, isso, você sabe, ele disse aí. Aí ele me mandou sentar no chinerai, meu amigo. Na hora que eu sentei na chineraizinha dele, bem pequenininha, ele acelerou, parou um caminhão. Eu juro a você, uns 2 centímetros de mim, eu disse, morri na China. Morri na China. Aí pronto, resolvido, ele chegou, me roubou, cobrou $50 só pra dar a volta no quarteirão ali, na motinha dele. Mas o importante é que eu cheguei, minha guia tava lá. E eu achei isso que foi engraçado. Na hora que eu vi... você tinha contratado uma guia nesse local aí. Tinha chegado. Aí ela tinha me reconhecido. Aí quando ela chegou, o cara disse... nem uma plaquinha lá não, tava não. Era pra estar dando coisa, não era no hotel me serando, não. Aí ela, Cal. Aí eu disse, Kate? Ela, Kate. Eu sabia que chinês não tem toque. Eles não se tocam. Certo. Aí eu fui dar um abraço. Eu tava tão nervoso que eu fui dar um abraço nela. Ela deu um Matrix assim, eu passei direto. Aí ela, o que foi, Caio? Eu disse, não, nada não. Mas aí foi essa aventura da China. Aí lá eu passei. Conheci os fornecedores? Conheci, a gente, pessoal... A qualidade do produto. Qualidade de produto, a cultura dele, conheci um pouco da... Porque foi 1 mês e meio, né? Passei muito tempo lá. 1 mês e meio lá, cara. 1 mês e meio na China. Aprendi um pouquinho a falar das coisas dele. Hoje eu não lembro, mas o básico a gente ainda desenrola. E foi bem legal. Era engraçado que nessa primeira vez que eu fui, para você ver, faz não tanto tempo, mas também já faz. Não tinha muito estrangeiro lá. E era engraçado que quando eu chegava nos cantos, nas fábricas, era normal... As meninas, o pessoal que tava, posso tirar uma foto com você aí e tal? Só porque você não tem o olho. Não tem o olho. Eu dizia, pô, tô quase uma celebridade aqui. Uma turma foi agora, né, os amigos meus, e postaram isso. A galera tirando fotos com ele. Tiram muito. Assim, hoje mesmo, naquela época era... Imagina. Aí comia as comidas dele. Eu disse, tá na chuva é pra se molhar, tá? Então vai nessa. Essas parcerias foram firmadas lá até hoje, ainda mantém contato? A gente, com a guia, eu sempre de vez em quando eu converso com ela, pelo WeChat, né? Que é o que eles têm lá. E eles têm um VPN que às vezes eles falam também pelo Instagram. Sim. Mas a gente não compra mais nada de lá, não. Desde 2018 que a gente não compra mais nada. Mas não compra por quê, cara? Por conta da burocracia também. A gente geralmente comprava... A primeira vez a gente comprou a roupa pronta. Depois a gente... O ponto de virada foi em 2014. Foi a pergunta que você fez. Isso. E ponto de virada foi em 2014. E hoje a gente compra muito lá aviamentos. Porque o que é aviamento? É uma fivela diferenciada, um zíper diferenciado. Por quê? Porque eles têm muita qualidade e eles conseguem personalizar do jeito que você quer. Exemplo, hoje um zíper ele é muito caro aqui no Brasil. Então hoje um zíper ele custa tipo assim, R$12, um zíper de 40 centímetros. Um zíper assim.
Aí você, Caio, 12 reais é pouco. Eu disse, mas se você aumentar para 60 centímetros, por exemplo, ele vai para 21 reais um zíper. E se eu personalizar ele vai para 30. Quem vai dar 30 num zíper de uma roupa que às vezes a pessoa... Então, lá eu conseguia comprar o zíper maior, personalizado pelo preço do menor. Entendeu? Então eu conseguia fazer. E aí a gente conseguia fazer os 6 e tal. Aí a gente parou um pouco de ir lá, mas a gente tá querendo voltar. Ano que vem, se Deus quiser, a gente dá um pulinho de novo lá na China. E hoje em dia, qual é o país que vocês mais compram aí dentro do país, nos Estados Unidos? Hoje a gente tem comprado com a questão da globalização em si, que se avançou muito desde 2011. Tem muitas trades aqui no Brasil, então eles acabam fazendo esse trabalho pra gente. Já facilita. Né? Já facilita, porque a gente não compra uma quantidade para fechar um container. Sim. Porque o aviamento ele já é reduzido por si só. Então pra gente é melhor comprar pouquinho. Ficou mais interessante esse formato. Nesse formato por trade. Quando a gente comprou a primeira vez que a gente fez a importação direta, a gente comprou um container de roupa, né? Então roupa é mais volumoso, é caixa e tal, é todo um processo. Aí, Caio, começou lá, você disse que teve a virada de chave lá em 2014. Sim. Quando vocês começaram a comprar lá da China, começaram a de fato achar o fio da meada, digamos assim. Foi. Mas quando de fato assim você sentiu que a Clara Arruda, pronto, a marca estabilizou, aí fez um trabalho de branding top? Em 2014, eu fui impactado por um movimento, certo? Eu sempre achei, eu sou muito adepto da questão ambiental. Mas não porque eu sou eu não sou aqueles radicais ambientalistas, mas eu entendo de maneira profunda que a gente não tem mais como viver do mesmo jeito que os nossos pais viveram, os nossos avós viveram. Por quê? Se você pegar 100 anos atrás, ali por volta de 1900, habitavam a Terra simultaneamente em torno de 1 bilhão de pessoas. Hoje, somos quase 8 bilhões de pessoas, vivendo de maneira totalmente diferente. Todo mundo tem 500 roupas, 20 pares de sapato, geladeira, celular. Antigamente ninguém tinha isso. Então, está totalmente diferente. E o que é que acontece? A indústria da moda ela é uma indústria muito cruel. Porque depois da indústria da parte de alimentação, da agricultura, a indústria da moda é a indústria que mais tem trabalho análogo à escravidão. Então, quando você vê aqueles colombianos e tal... E aí, em 2014, caiu um prédio em Bangladesh, o Rana Plaza. Morreu mais de 1.000 pessoas. E quem era que fazia as roupas lá? Era Zara, As marcas Benetton, H&M, Forever 21, todas essas marcas faziam. Simplesmente eles lavaram as mãos, tá entendendo? Eles disseram o seguinte, bicho, vocês iam me vender a roupa. Vocês não me venderam a roupa, a gente tá tudo certo. Então, aí você diz, porra, a que custo foi feita aquela roupa que você compra, por exemplo, tão barato? Então, a gente começou a repensar. O slogan do Fashion Revolution, que é esse movimento que me tocou, é Who Made Your Clothes? Ou seja, quem foi que fez as suas roupas? E eu sou de Caruaru. Tem uma região ali em Caruaru chamada Toritama. Toritama é a cidade mais feia que eu já vi em toda a minha vida. Não tem cidade. Toritama significa, na língua indígena, cidade das pedras. Ou seja, não tem água lá em Toritama. Mas passa um rio, que é o Rio Capibaribe. Sim. E muitas vezes o Rio Capibaribe, hoje menos, mas antigamente, ele estava verde, dene, vermelho, dependendo da cor da lavagem do jeans. Toritama é responsável por 15% da produção nacional de jeans. Então eles rodavam ali e jogavam tudo no rio. Poxa, você não tem água e você vai e mata o rio. É muito parecido com o Paulo Afonso aqui, sim, né? Sim. Que a gente tem uma orla, mas é o fundo das casas que está para a nossa orla. Então, eu disse, poxa, como é que acontece um negócio desse? Então, isso se chama externalidade. Externalidade é todo o custo que não está contabilmente inserido dentro de um produto. E eu sempre falo, imagina que a gente vai aqui numa loja e compramos uma calça jeans por R$35. Isso é bom ou ruim? É bom para quem está comprando. Né? Exato. Mas eu pergunto sempre quando o pessoal vai lá na Clara, eu gosto muito de fazer essa pergunta, tipo assim, R$35. Pô, é massa, você que está comprando. Mas R$35, pensa comigo, a gente mora na Vila Matias, eu moro dentro de Paulo Afonso, mas na Vila Matias. Um mototáxi, sair daqui e ir para o centro, ou de lá para fazer uma entrega, uma pizza que a gente compra, ele cobra R$15. Exatamente. Um mototáxi. Então, como é que 35 vai pagar o produtor do algodão, a indústria que beneficiou o algodão, o lucro, os impostos, o trabalhador, tal, até chegar em você? Se você tivesse feito essa pergunta para o meu pai, ele disse que não pagava nem a malha. Pronto. É a mesma coisa. Então, é uma coisa que alguém está perdendo nessa brincadeirinha. E perdendo muito, porque 35 não paga. E lá tem calça de 35.
Então, dentro dessa lógica, a gente começou a trabalhar. E a Clara trabalha muito nisso. Foi aí onde a gente fez a mudança de chave. Eu disse, pô, mãe, essa fábrica ela não representa a gente, aquele galpão. Sim. Aí a gente criou uma outra fábrica. Uma fábrica que a gente chama de fábrica modelo. Ela é toda de vidro. A ideia é que a gente mostre a transparência do nosso produto. Então as pessoas passam lá e dizem o seguinte, é assim que a Clara Arruda trabalha. Então a gente não tem escondidinho. Não tem um lugarzinho ali onde você vai. Então, esse é o nosso processo. Então, a gente não tem nada a esconder. Então, a Clara ela trabalha muito nessa perspectiva, tá entendendo? De ser mais inclusiva. E foi aí que a gente fez a mudança de chave. Então, a gente, desde 2014, eu não digo que a gente é uma marca sustentável. Porque essa palavra sustentável ela é muito forte. Então, a sustentabilidade, pessoal... Tem os S, né? Pode ser o sustentável, pode ser o ambiental, pode ser o social. Mas o sustentável é muito forte, porque ninguém é sustentável 100%. Tem sempre um impacto que você vai causar. Mas eu digo que a gente é responsável. Perfeito. Então a gente tenta colocar as externalidades. Isso. Meu produto, eu nunca vou concorrer com o produto mais barato. A gente não tem um produto mais. Mas a gente tem o melhor produto custo-benefício. E a gente avalia isso tecnicamente. Quando a gente foi em São Paulo, a gente conhece os nossos produtos e as bases que a gente usa, são os tecidos. E aí a gente vai lá pesquisar os mesmos produtos que são feitos com as mesmas bases que a gente utiliza também. E a gente vê que há uma discrepância de preço entre o que eles vendem e o que a gente vende. Entendi. Entendeu? Tem um parâmetro, né? Claro, exatamente. E aí hoje a Clara ela acaba sendo referência. A gente consegue, por exemplo, o pessoal vir de Salvador fazer missão para conhecer a Clara Arruda. Pô, que massa. Eu acho incrível isso, tá entendendo? O pessoal, vim conhecer a Clara Arruda e tal. E hoje as pessoas têm muito reconhecimento. Às vezes você chega, eu digo o seguinte, existem várias visões de você. E eu tenho uma visão muito humilde de mim. Mas quando você chega num cliente e tal, eles têm uma percepção de que a Clara é uma marca grande. Ela é uma marca, eu digo que é uma marca de mercado, mas ela não chega a ser do jeito que eles pensam que são. Porque nós somos igual a todo mundo. Então, assim, a gente é muito pé no chão, é muito humilde para dizer que a gente está no processo de crescimento. E graças a Deus é uma marca que vem cada vez mais se solidificando. A gente tem pouco quebra de pedido e pouco pulo. Por exemplo, quem é cliente da Clara, dificilmente ele pula pedido. Tipo, ou quando ele pula é porque ou ele está passando por uma dificuldade financeira ou realmente a gente teve algo mais... É tipo por ano. A cada 2 coleções, a gente às vezes tem um cara que pula. Então, eles sempre mantêm a compra. Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas eles compram sempre Clara Arruda. Então, é um cliente fiel que a gente tem. Muito bom, cara. Muito bom. E essa questão de exportação? Já chegaram lá fora também? A gente já... colocou a Clara Arruda aí para o mundo? Já. A gente fez algumas exportações. A última que a gente fez foi em 2022. A gente vai participar agora de uma feira internacional dia 28 e 29. E... aqui em Santa Cruz, que é da Apex, que está sendo organizada. E dia 8, 9 e 10 de setembro, a gente está indo para a Cidade do Leste, no Paraguai, que é onde a gente vai participar de outra feira também internacional. Então, a gente sempre participa. Então, a última que a gente fez foi para a Suíça, mas a gente já exportou para Portugal, já exportamos também para os Estados Unidos, que é o que comprava, e a Alemanha. E a Alemanha também. Agora, a sazonalidade quebra muita gente. Sim. A questão de inverno a gente nunca vende para eles. Geralmente é mais... O mais desafiador, João, nessa questão de exportar a mercadoria é saber as necessidades e o formato do corpo de cada região. Né? Isso. Do mundo, né? Sazonalidade, né? Como ele disse. Né? O inverno a gente não trabalha, porque a gente não vai fazer tipo casaco. A gente não tem uma demanda gigante para fazer só casaco para eles. Porque aqueles casacos a gente não usa aqui, não é o nosso forte. Cara, uma coisa que eu vou lhe perguntar aqui, que eu acho que a gente nunca chegou nessa conversa. Eu já soube que vocês faziam um trabalho bem bacana lá na questão do presídio. Uhum. Em relação... Você tem como explicar aí pra gente como é que funcionava lá? Foi Danúcia. Era por alto, assim, como é que funcionava direito. Danúcia, ela tinha um trabalho lá no presídio, ela começou fazendo esse trabalho, só que tava um trabalho que tava meio que capengando. Sim. E aí ela foi-se embora, foi morar na Alemanha, e ela disse, cara, vocês tocam pra gente lá? Eu disse, não, a gente assume o projeto. Então a gente pegou o projeto, a gente organizou o galpão e tal, e foi um período muito bom da gente. A gente operou com o presídio até a pandemia, certo? Então a gente tinha uma operação lá, chegamos a ter 35 detentos. Vocês chegaram a fornecer as máquinas, eles trabalhavam lá dentro? Todas as máquinas eram nossas, a gente tinha um pavilhão pra gente. Lá dentro do presídio? Dentro do presídio tinha um pavilhão. Então, assim, a gente tinha as máquinas, a gente tinha um funcionário da gente, a gente levava roupa e a gente sempre dizia o seguinte, o nosso trabalho, ele era mais do que social.
Porque a gente não era tipo aqueles trabalhos que muitas vezes se vê no presídio, que é tipo, você finge que aprende, eu finge que ensina, então tá aquela... De fato trabalhar. Né? Lá a gente dizia o seguinte, a gente tem que trabalhar. E teve muitos presos que saíram de lá e vieram trabalhar na Clara Arruda. Saíram de lá direto para Clara Arruda. Outros fizeram clusters e trabalharam para Clara Arruda também, com a Clara Arruda. Então, assim, eles saíram de lá costureiros. Eles tiveram essa profissão. Então, eu acho que dentro da nossa estrutura, acredito que ter passado em torno de uns 400 detentos. Durante o período de 2014, que a gente sumiu, até 2020, quando foi que parou. E por que parou? Porque na época da pandemia, a gente era o perigo para eles, né? Eu não podia levar o vírus lá para dentro, senão ia morrer tudinho. Sim. Então, assim, eles proibiram a gente de entrar e fecharam a fábrica. Aí, beleza, tava naquela pandemia e tal. Quando eles voltaram a liberar, foi 2022, março de 2022. Ou seja, já tinha... Meu amigo... O ferrugem tomando conta lá, um mofo. Olha, a gente perdeu uma fábrica inteira dentro do presídio. Então, precisava fazer uma reforma e tal. E naquele momento não era o momento para a gente fazer uma reforma. Sim. Porque, assim, é um dinheiro que você faz e a qualquer momento eles botam você para fora lá. Então, assim, e a gente ia gastar em torno ali uns 150 por baixo, na época. Assim, né? Aí a gente segurou um pouquinho, tá? E aí a gente tá nesse processo. Aí, se a gente voltar para o presídio, vai voltar tudo de novo. Tem uma licitação, um edital, e tererê, coisa. Mas que bom que esse projeto, de fato, foi eficaz, né? Foi. Uma vez eu conversando... A integração com a sociedade. Isso. Presos, né? E uma vez eu conversando com o Jorge Júnior, que era o diretor do presídio na época, aí a gente falando lá sobre essa questão, e aí eu perguntei se... Ele deu parabéns, na verdade. Ele disse, cara, todos os presos que passaram pela Clara Arruda não tiveram reincidência. Eles não tiveram... Aí eu disse, que bom, né? Espero que seja realmente... Ou que ele não foi pego, né? Ainda. Mas assim, não, a gente sabe que foram pessoas assim, foi bem legal, assim. Era um jeito diferente de se trabalhar. Você vivia ali, basicamente, entre a cruz e a espada, né? Não era... Era uma forma diferente de trabalhar, mas sempre o pessoal muito respeitoso. Eles não pediam coisa, porque o medo de presídio é que as pessoas peçam as coisas, sabe? Coisas que não é legais e tal. Sim. Mas assim, eles sempre muito... E a gente só trabalhava com homens. Aqui fora... Existe um filtro lá dentro? Existe. A gente pede, aí eles têm um assistente social e geralmente eles dizem o seguinte... Tem que estar... A seleção é pela pena, nem pode ser uma pena que ele já está próximo de sair, porque senão a gente perde o dinheiro, o investimento. Nem pode ser muito longe, porque senão a pessoa pode querer fugir. Certo. Então ele fica no meio termo ali, que nem é perto nem longe. E a outra coisa também que a gente tinha era, isso é interessante, a questão do... Lá, eles não botavam ladrões com a gente. Geralmente eram homicidas. Por quê? E aí eu conversando com uma das psicólogas que tinha lá, não sei se era psicóloga assistente, ela disse que o ladrão, muitas vezes ele não sabe, ele não tem o discernimento do que é seu e do que é meu. É tudo meu. Entendi. Então ele não fica com remorso, com peso na consciência. Eu simplesmente roubei e tá tudo certo. E amanhã eu roubo de novo e depois eu roubo de novo. Então, é um vício, né? E lá a gente trabalhava com tesoura, com navalha, com agulha, com pinça, com tudo que pode ser cortante, é uma máquina de costura. E aí eles disseram, não, a gente não trabalha. E o homicida não, o homicida ele mata, às vezes ele pode ser um passional, tá? Eu dou o caso de um rapaz, não vou falar o nome dele, mas era um senhorzinho bem legal. Você não dava 10 conto por ele, bem mansinho. Aí eu disse, qual foi o crime de fulaninho? Aí ele disse, esquartejou o cunhado. Aí eu disse, foi mesmo, foi. Ele disse, tu conseguiu, foi. Mas por quê? Ele tinha um cunhado que toda vez, seu corno. Aí teve um dia que ele tava cheio de dormé. Aí seu corno, ele tava com facão. Aí, bebida, corno. E aí pronto, aí deu merda. Ele não é um assassino que vai matar toda vez, mas a ocasião fez ele ficar aquela coisa. Então, não significa que ele vai sair esquartejando todo mundo. Sim, então foi uma coisa muito... A gente aprendeu muito, questão de psicologia, comportamento das pessoas e tal. E foi um período bacana, aprendi muito lá. Coisa boa, é muito bom, velho. Isso é novidade para mim. Parabéns. Uma aula além de empreendedorismo e de responsabilidade social também, velho. Com certeza, deixa a gente muito animado. Mas vem cá, né?
Só história bonita, né? Só coisa boa. Só coisa boa. Não é possível que no longo de mais de 10 anos não teve nenhum problema aí grande, né? Algum carregar, alguma coisa assim, né? Aquele problemão que com certeza deixou vocês mais fortes, né? Que tirou assim algum aprendizado. A pandemia, cara. Eu acho que a pandemia... Tem alguma história dessa aí pra contar pra gente? Olha, a pandemia foi bem complicada, né? A gente tava conversando aqui em off, foi naquele momento que a gente tava ali, tipo, a gente tinha feito uma campanha na Itália. E aí, engraçado que a Itália tava, quando foi em janeiro, a gente tava na praia. Me lembro como hoje, passando ali na televisão, dizendo, na Itália tá morrendo o pessoal e tal, mostrando os caminhões. Eu disse, eita, a gente tava lá fazia um mês e tal. Aí a gente até botou, Força Itália, alguma coisa desse tipo. Aí pensava que não ia chegar aqui no Brasil, né? Brasil aqui, carnaval bombando, Mandetta lá, dizendo e tal. Aí de repente chega aqui no Brasil. Quando chega, faz o lockdown. E a nossa empresa, ela é uma empresa que ela se alavanca muito antes de cada coleção. Sim. Então a gente estava muito alavancado nesse processo. Porque era uma coleção que estava muito bonita, o pessoal já tinha visto, e a gente tinha feito uma parceria também com a Casa Cor. Tava muito boa, os clientes comprando, os pedidos tinham sido bons. Aí quando a gente vai fazer o primeiro faturamento, geralmente a gente faz 3 faturamentos por coleção, então o cara pede 100 peças, geralmente a gente pega 33 e 34. Qual é o objetivo, cara, que você faz isso? Para que ele sempre tenha novidades na loja dele. E não chegue tudo de vez, né? E não chegue tudo de vez para não descapitalizar ele. Então a gente divide, fraciona para ele, é bom para ele, bom para a gente. Aí quando a gente foi mandar o primeiro faturamento, lockdown. Aí é tipo assim, a gente trabalhava muito com boleto. Então eles deixaram os boletos sem pagar e os nossos fornecedores não. Então a gente ficou com uma carga, o fluxo de caixa ele fez isso. O débito passivo foi lá para cima e os recebidos lá para baixo. Então foi uma loucura, a gente não sabia o que fazer com os funcionários e tal. E aí eu disse que fui testado na pandemia para ver se ia dar certo ou não. Eu juntei os funcionários, todo mundo nervoso, não sabia o que ia acontecer. Eu disse, gente, vamos lá. Aqui ninguém vai ser demitido. Vocês têm minha palavra. Até acabar isso. Ou a gente fecha com todo mundo, ou a gente não vai. Aí todo mundo, não, beleza e tal. Eu disse, não, então bom, vamos. Ninguém solta a mão de ninguém. Foi o lema que a gente usou. E a gente continuou trabalhando. A gente passou, na verdade, e aí foi uma sacada muito forte que eu tive na época. Me lembro, eu disse, manhã, vamos fazer máscara. Aí a manhã disse, isso ninguém tinha pensado em fazer máscara ainda. Aqui em Paulo Afonso. Pouquíssimas pessoas. Isso foi tipo 2 dias antes do lockdown, coisa assim. Depois do lockdown. Aí amanhã, você vai fazer máscara? Eu disse, amanhã vamos fazer máscara. Vou pegar. Aí peguei o carro. Fui pra Caruaru. Meu amigo. Tá ligado uma cidade fantasma agora? The Walking Dead. Olha, a pista daqui pra Caruaru... Não tinha um carro. Eu botei Dorival trabalhar comigo, a gente de máscara dentro do carro. Eu e Dorival é meu vizinho lá. Aí a gente lá disse, Dorival, vamos lá. Aí a gente foi pra Caruaru. Compramos uns TNTs que tinha lá, trouxe pra cá, disse, mãe, vamos construir. Aí mãe disse, eu não sei fazer. Eu disse, faz qualquer coisa. Entrei na internet, peguei. A nossa máscara primeira era tão fuleira, velho, que era só uma camada assim de TNT. Tirei umas fotos de Elise é minha esposa, botei na internet. Bombou. Não, escuta só. Aí eu, porra, Elise, a gente tá fudido, velho. Cheio de conta pra pagar e tal. E aí a gente cortou os TNT, né? Aí eu tava dormindo lá. Aí a gente era muito forte em marketplace. Sim. Eu já tinha os canais dos marketplace, porque a gente já vendia algumas partes da nossa produção nos marketplace. Então eu já era conectado com todos. Aí eu fiz sem produção, sem estoque, sem nada, botei para vender. Meu amigo, no outro dia, sem mentira nenhuma, eu tinha 135 pedidos de máscara. Caramba. Eu disse, manhã, pau no lombo, vamos nessa. Aí a gente começou, pom. Aí fechamos com algumas parcerias aí. Essa foi um BO que a gente teve que, no final das contas, deu certo. Agora, deixa eu ver se teve um outro BO que a gente pegou. Pronto, teve um outro BO que isso aí foi um BO bem difícil. A gente tava com uma mercadoria para entregar um cliente também. E tava atrasada essa mercadoria. Isso era que ano aí? Pra gente se... Não, isso aqui no tempo. Isso foi em 2013, mais ou menos. A gente tava... Era logo no início. E o cliente tava puto, velho. Eu disse, porra, amanhã vamos fazer o seguinte, vamos lá entregar essa mercadoria. E bora. A gente que é própria? Não, ele era de Porto Alegre. Eu fui para Recife para despachar na GoLog, que fica ali no Teca, do lado do aeroporto.
Aí eu disse, bora amanhã, vamos. Aí a gente pegou, botei. Aí quando a gente tava indo daqui pra Caruaru, o carro lotado de mercadoria. Aí eu só vejo um carro atrás de mim. Se a gente sair daqui tipo umas 4 horas da manhã, eu gosto de sair cedo. Sim. Porque quando o sol tá saindo, eu já tô chegando em Caruaru. Aí eu só vejo um carro atrás cortando luz. Eu, caramba, amanhã. Eu disse, vê se é polícia amanhã. Eu disse, amanhã, não é polícia não. Aí eu disse, é ladrão. Aí amanhã, eu disse, amanhã, acho que é. Aí eu acelerei, o carro acelerou também. Eu disse, meu Deus, eu não vou aguentar, o carro tava muito pesado. Aí pronto, no final das contas, quando a gente deu uma olhada assim, era da polícia. Graças a Deus. Aí eu disse, porra, você quer me matar de susto? Ele disse, a gente veio colado. Eu disse, por que você não liga a merda da sirene? Aí ele, fala embaixo. Eu disse, não, é porque você veio seguido, eu pensei que era ladrão. Aí pronto, no final isso foi um perrengue, meu amigo, que a gente passou. Aí ele disse, você passou do posto fiscal? Eu disse, não sabia que tinha gente lá. Aí entreguei nota fiscal, eu não sabia que tinha que parar nos postos fiscais ainda, não tinha essa... Pensei que era só caminhão. Sim. Mas aí o cara foi bem tranquilo comigo, entendeu que a gente tava mais com medo do que fugindo dele. Tava tudo certo e aí foi bem tranquilo. Mas foi um perrengue. Foi. Ser perseguido foi bem desesperador. Show de bola, meu irmão. Show de bola. Acho que vamos pular agora um pouquinho aqui para a parte do subsecretário. Vamos lá. Você é a prova viva que você não está limitado a um CNPJ, né? E aí já deu para entender que é esse espírito empreendedor, né? Essa vontade de fazer acontecer, que inseriu aí na política, né? Como você mesmo disse, né? Quando eu soube assim por fora, eu imaginei, não, pode ser que ele já está imaginando aí, né, os próximos passos, assim, né? Sim. Que tá galgando ali alguma posição política, mas não, né? Dá para ver que é realmente voltado para capacitação, né, da mão de obra. Né, e realmente fazer as coisas acontecer, né? Isso aí, né? Eu vi que você falou também, né, que tem essa relação muito bacana aí com a turma da Federação das Indústrias, né, a turma do FIEB. Eu estive lá em Juazeiro, né? Estive lá na escola, na escola modelo, né? Inclusive citaram seu nome lá. Foi? O Lucas. Sim, Lucas, é. Lá, né? A turma citou seu nome, até o Caio, né? Vamos marcar para se encontrar. Aí até eles vieram aí para pro evento que teve, né, que a gente foi. Observatório. Da indústria, a turma toda aí, né? Todo mundo. Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Como é que foi isso aí, né? Por que você aceitou? Né? Porque a gente está vendo que, de fato, a empresa vai bem. Né? A empresa vai bem e, pelo jeito, você não vai parar aí. Né? A questão dessa questão empreendedora. Vamos lá. Eu percebi o seguinte. Hoje a Calara Arruda, basicamente, ela vive sozinha aqui. A gente vive literalmente numa ilha. Tá? Não que não tenha outras pessoas que fazem roupa, fazem também, mas não no nosso modelo. Então é muito fardamento, a gente percebe, ou muito pequeno. Então a gente estava começando a ficar isolado aqui dentro. Então eu comecei a procurar os pares. Foi uma das coisas que mais me fez motivar, foi que chegou um momento ali no mercado que a gente sentiu que o mercado estava muito instável. Ele dava picos e vales. Aqui no Brasil você tem uma discrepância muito grande nesses ciclos econômicos que a gente vive. Então eu comecei a buscar mais parcerias, fazer com que a gente pudesse participar de missões juntas, porque sempre era a manhã sozinha que fazia, ou eu e ela, vai para Nova York, ou só eu e ela ia ali geralmente, vai para os Estados, vai para Paris, aí só era a gente também. E eu disse, mãe, a gente precisa participar com outras pessoas. Por quê? Porque a gente vai trocando figurinha. É importante, por exemplo, você que é da área civil, conversar com outras construtoras para saber quais são os meios que eles estão usando, como eles estão fazendo para driblar a escassez de mão de obras e tal. Então você vai tirando alguns insights. Aí eu comecei a me posicionar. Procurei o Sindicato da Indústria, a gente foi para a FIEB, eu também sou diretor do Sindivest Bahia, mas nunca tive uma ação muito local, certo? A gente vive realmente numa ilha ali. Eu digo o seguinte... Para me tirar da loca é complicado ali dentro. Porque eu só saía dali para dar aula e, eventualmente, para ir num supermercado, num restaurante e tal. Mas festa, essas coisas, dificilmente você iria me ver num lugar como esse. Eu acho que se a gente se cruzou em algum momento aqui em Paulo Afonso, eu acho que foi raríssimas das vezes que a gente chegou a se cruzar. Então, a ideia aqui que eu percebi, eu disse, Paulo Afonso precisa crescer, né? Então, eu entrei mais nessa pegada de tentar fazer uma mudança, nesse sentido. Quando o Messon, ele foi lá, e Messon é um cara que, foi uma pessoa que eu gosto muito de Messon. Conheci também ele agora, né? Tipo, ele foi lá pela primeira vez, conversou comigo. De início eu
Não aceitei, disse, não, Messon, eu quero ficar ajudando, mas como eu sempre ajudei de fora e tal. Aí depois ele foi lá de novo e a gente conversou e tal. E ele é um cara que, pô, ele dá muita liberdade, sabe? Assim, ele deixa trabalhar e é uma coisa que não me limita, certo? A gente tem algumas outras limitações orçamentárias e tal. Não acontece da forma que a gente queria, vamos dizer assim, na velocidade, mas não é por falta de autonomia que eu tenho lá na secretaria. Ele realmente deixa as coisas acontecer. E o meu grande objetivo é esse. Eu não consigo escalonar a Clara com a cidade que a gente tem hoje. Ou seja, eu já tô teto. Entendeu? Não tem, você falou de Flávio Augusto. Eu já estou no topo dessa montanha. Se eu quiser, em Paulo Afonso, continuar crescendo, eu tenho que descer essa montanha e subir outra montanha, porque essa montanha ela já tem. Então, assim, a gente tinha um planejamento de ir para fora de Paulo Afonso. Tá? A gente tem imóveis em Caruaru e a gente queria construir uma unidade produtiva lá. Nós não temos unidade produtiva em Caruaru. Nós temos um ponto de distribuição, mas não temos. E João Pessoa. Mas a gente queria montar essa unidade de produção mesmo. Então seria uma outra fábrica que a gente iria montar lá. Só que você vai chegando numa certa idade. Para ficar funcionando as duas simultaneamente? Simultânea. Seria para complementar, tá entendendo? Então, só que você vai ganhando uma idade, por exemplo, hoje eu tenho 38 anos e tal, eu já não tenho aquele pique como eu ia, por exemplo, na época 2011, 2012, 2013, eu ia praticamente toda semana para Recife, para ir ver Alice. Então eu era toda semana e eu tinha pique de chegar, dar aula, voltar e ia de novo. Então assim, era bem corrido, mas hoje eu já não tenho esse pique de garoto, tá entendendo? Viajo, mas poxa, uma unidade produtiva lá é uma organização. E chão de fábrica é um monitoramento constante, né? Você não tem esse negócio de administrar chão de fábrica de computador. Chão de fábrica é chão de fábrica. Tem que viver aquilo, né? É igual obra. Sim. Obra não tem você, vou botar umas câmeras e vou ficar monitorando a obra. Não, obra você tem que ver. O pessoal os cálculos que você faz, é uma besteirinha que faz, tem que derrubar a parede toda de novo. Então você tem que estar lá. Então, para mim é mais cansativo. Então eu achei melhor tentar ver se eu consigo por essa via antes de sair. E é um investimento relativamente alto para fazer uma fábrica, porque lá a gente tem um terreno. Sim. Eu não tenho um imóvel ainda. Então, para fazer uma fábrica... Começar tudo do zero, né? Eu tenho que fazer uma obra. Então, só aí você vai gastar o quê? Uns 800, 1 milhão. E aí você vai comprar maquinária, mais uma outra porrada. Então, a gente está falando de um investimento relativamente alto, tá entendendo? Para se fazer uma fábrica sem garantias, né? E em relação aí, você que está na Secretaria, né, de Turismo, Indústria e Comércio, a gente vê aqui, somos filhos da terra, né, a gente vê o potencial gigantesco, né, que Paulo Afonso tem, e o que você tem visto aí, né, que a gente pode estar utilizando, né, tá chamando esse potencial, utilizando esse potencial turístico, chamando indústrias para cá, para a gente fazer o dinheiro movimentar por aqui. Né? Você falou no início. Esses 6 meses iniciais a gente utilizou muito para fazer o que eu chamo de saneamento básico, certo? São atividades que eu fiz aqui dentro que ninguém vê, certo? Que está por baixo ali da terra, mas a gente precisa, porque uma cidade ela só cresce se tiver a parte de fundação. Você que é de engenheiro sabe que sem fundação o prédio cai. Então, uma das coisas que a gente focou foi, a gente começou a incentivar um arcabouço jurídico para dar mais segurança aqui em Paulo Afonso. Então a gente não foi aprovado ainda, tá na Procuradoria, mas a gente vem pressionando. Por quê? Porque para atrair esse empreendedor, ele só vem se tiver segurança jurídica. Sem segurança ele não vem. Então a gente começou, por exemplo, a PL do incentivo fiscal, a nova lei de comodato que a gente colocou, a PL das calçadas que também a gente colocou, a da PPP, participação público-privada. Se o poder público ele não tem capacidade de explorar o nosso território de maneira econômica, a gente precisa abrir para que o privado que tem interesse. A gente tem cânions belíssimos, a gente poderia explorar com tirolesas, com rafting e explorar nomes. Por exemplo, às vezes eu estou ali na academia malhando. Aí geralmente eles gostam de botar uma televisãozinha e fica passando os esportes radicais da Red Bull. Sim. Se me desse uma autonomia daquela, eu venderia fácil o Paulo Afonso para a Red Bull, porque tudo que eles têm lá a gente tem aqui de mountain bike, eles fazem. Radical, né? Então, teve uma etapa, né, de um rally, né, que teve aí, isso. Tal da Red Bull. Pronto, exato. Então, isso a gente pode vender na nossa cidade. Nossa cidade ela é radical nesse sentido. A gente já foi conhecido no passado como a cidade dos esportes radicais, né? Eu gosto muito de utilizar como benchmark para Paulo Afonso
a ideia de Nova Zelândia. Nova Zelândia é um país assim, tipo, incrível. A Nova Zelândia, ela puxa muito para essa questão de esportes radicais. Quem procura Nova Zelândia não é o cara que quer, tipo, eu quero ver história, eu quero ver... É quem procura esportes radicais. É bem nichado, tá entendendo? E a gente poderia beber dessa fonte. A gente não temos praia, então deixa isso para os outros e vamos nichar. Focar no que a gente tem de fato. Exato, é uma coisa que ninguém tem. Eu acho que por conta disso, a gente querer fazer mais do mesmo, é que Paulo Afonso, ela trava, tá entendendo? O nosso problema não é infraestrutura, não 100%. A infraestrutura da gente já resolve. Eu digo sempre, nosso problema é vender a cidade. A pensar que a gente vai fazer um evento aqui e as coisas... Não, é botar a pastinha debaixo do braço, ir lá na decolar.com, no Melhores Destino, nesses blogueiros que vendem passagens aéreas, e dizer, olha, conhece Paulo Afonso? Vamos lá, vamos levar a gente. Tem que vender a cidade, pô. A cidade já está pronta. Faz, depois a gente vai melhorando, né? Exatamente, tem que começar, né? Tem até um trend, né? Tipo, faz, depois vai melhora, alguma coisa desse tipo, né? Mas o começa, né? Começa, depois melhora. Pronto, aí. É desse jeito, né? A gente, né, faz parte, eu faço parte do movimento legendário, né? Massa! Subi a montanha lá em Salvador e tal. E aí vi, né, que... Vai ter aqui, né? Vai ter aqui. Com certeza, participei agora da trilha, né, que está sendo feita. Vai ficar, que não pode dar spoiler, né? Nossa, vai ficar uma coisa muito linda, eu tenho certeza que vai atrair muita gente, né, depois de vir aí subir a montanha, ver o evento e ver aquilo. Sim, né? Paulo Afonso é incrível, pô. Tem aí a proporcionar, muito lindo. Então, Caio, fora a Clara Ruda em si, vocês pensam em investir em algum tipo de negócio diferente? Manhã está enveredando agora para essa área de turismo, né? Ela está gostando muito, ela tem alguns investimentos na área de turismo para o lado de Piranhas, então assim, ela tá avaliando esse mercado. Está estudando, está conhecendo. Imobiliário a gente tem pouco, né? Mais a questão de apartamentos, essas coisas para alugar, mas a ideia da gente é que a gente possa diversificar o risco, tá entendendo? Então assim... deixar o dinheiro no virtual é massa, tipo ações e tal, mas é bom você também ter algo mais tangível, né? E aí você vai diversificando em várias coisas para que quando acontecer as crises você consiga. Eu analiso com bons olhos essa parte de turismo, porque é o seguinte, com o fomento e a democratização das tecnologias e cada vez mais elas adentrando dentro da nossa realidade, eu percebo que as pessoas muitas vezes elas estão procurando algo para extrapolar. Sim. E o turismo que eu venho percebendo é que as pessoas não querem mais do mesmo. Tipo assim, eu não quero ir para Paris, eu quero ir para Nova York, eu quero ir para É clichê, digamos assim. eu quero ir para aquela cidade da França que tem 5 mil habitantes. Uma coisa totalmente diferente, sabe? Então eu vejo que esse a gente chama de turismo alternativo. Está crescendo muito. E eu acho que Paulo Afonso poderia se beneficiar. Eu acho que Paulo Afonso concorre com quem? O Jalapão, Sim. Lençóis Maranhense. A gente poderia Pantanal, então a gente poderia Bonito, que é aquela das termas, então a gente deveria concorrer com esse. Eu não quero concorrer com Trancoso. Não tem nada a ver, pô. É outro tipo de cliente, é outra pegada. Então a gente poderia trazer os legendários. Pô, legendário é tudo a ver com o Paulo Afonso. Tudo a ver. Então assim, e é uma galera que tem dinheiro. Aquele Monte Roraima também, que o pessoal agora endoidou e todo mundo agora vai para Monte Roraima também. Não sei se você já viu esse, que é na divisa, né? Sim. Que é alto pra caramba. Então, assim, é esse o turismo que a gente deve explorar aqui. Chapada também, que é um turismo alternativo. Vocês já foram na Chapada? Não. Chapada é massa, é bonito, mas, pô, a infraestrutura da Chapada é meia boca, tá entendendo? A nossa é melhor, tá entendendo? Não é que eu sou bairrista, mas é que a gente tem uma infraestrutura melhor. Agora a gente precisa vender. É vender melhor. Exato, pô. Às vezes a gente fica naquele preciosismo. Vamos fazer isso, vamos fazer... E às vezes a gente se apega muito ao perfeccionismo, né? Exato. Não perfeito não, começar. É o que a gente aprendeu muito lá no G4, quando a gente foi no Track Show, não sei se tu lembra. Que eles falam muito de vender muito. Porque problemas vão aparecer. Exato. Só que quando aparece, você tem um volume expressivo de venda, então você já consegue meio que achar a solução. Isso. Se precisa de mais gente, vamos contratar mais gente. Se precisa fazer algum tipo de investimento, vamos fazer um investimento. E com venda e com dinheiro, consequentemente a venda traz dinheiro, traz recurso, a empresa tem capacidade de solucionar aquele tipo de problema que ocasionalmente, por a empresa estar crescendo, vai aparecer, né? Exato. Então acho que Paulo Afonso precisa desse lema, digamos assim, vamos vender Paulo Afonso ao máximo. Ao máximo. E com o tempo vai acontecendo, vai melhorando. E você vai ajustando, vai fazendo os investimentos, vai trazendo
as coisas que a gente acha que tem a necessidade de ter, não tem para acontecer. Fluindo, né? A ideia da Chess também ela foi um pouco prejudicial a gente. A gente ainda tem uma herança um pouco chata da Chess, o pessoal esperando, se tudo é de graça, aqui tem colofon, sabe, você tem que dar. E não é muito por aí, sabe? Eu espero muito que com a saída desse pessoal, dos baby boomers ali, da geração X, e a entrada dos millennials, né, e a geração Z, a gente possa realmente fazer uma mudança significativa aqui na cidade, sabe? A cidade ela tem potencial, não é porque eu sou daqui ou porque eu estou aqui, mas eu acho que se a gente pudesse explorar de maneira mais consciente a cidade, tem muito mercado aqui dentro do Brasil para a gente. E uma das coisas que eu estava falando é a gente vai ter agora uma janela de oportunidade incrível que a gente está perdendo. Eu fui na reunião da Embaixada da Alemanha e a Europa, o pessoal já está todo mundo com o pé na cova, todo mundo velho lá, pô. Eu estava em Portugal, eu disse, a mulher mais nova de Portugal tinha idade de vovó. É um BO gigante, pô. Muito velha, e eles estão precisando de energia. Toda vez que você entra num chat GPT, eu estava vendo que você bota um boa noite para ele, só para ele responder, foi-se embora 70 litros de água. Só para rodar a máquina, tá entendendo? Então se consome muito. E a gente está no processo de transição energética. Então o que acontece? Hoje nós não temos transição energética. O que a gente tem hoje é sobreposição energética. Cara, o que é isso? Você pode até explicar melhor. Mas é o seguinte, hoje a gente tem a nossa matriz energética e a gente adicionou energia solar, energia eólica, mas a gente não fez a transição, nós não tiramos a outra, elas ainda estão lá funcionando. É existente, né? Tá lá. Tudo. E a gente tem uma coisa bacana. Eu estava vendo que a maior empresa de energia eólica do Brasil, ela está de recuperação judicial. Por quê? Porque ela tem os parques, ela está gerando, mas ela não está conseguindo conectar com as linhas de transmissões que tem aqui. Você vê. Aí você precisa realmente... E Paulo Afonso ainda tem uma pequena vantagem, porque a base da energia está aqui. Então a gente poderia estar criando energia, talvez através do hidrogênio verde, e tem gente querendo botar uma grana nisso. E uma grana, não estou falando de 10 milhões, de 20 milhões. Estou falando de 4, 5 bi. Só que para isso a gente precisa fazer a tarefa de casa. Sem um arcabouço jurídico forte, não se vende. Ah, eu tenho um terreno, mas se ele não tiver legalizado, não se vende. Tem um entrave ambiental nessa questão do hidrogênio, né? Isso daí, velho, é o que as maiores reservas, né, estão aqui e tá tudo parado. A gente não consegue acessá-las. A gente precisa ter uma visão do mercado mais aguçada, certo? Eu acho que a gente aqui, eu acho que precisa ter uma visão do mercado mais aguçada como um todo, para trabalhar nos potenciais. Eu acho que transição energética é uma coisa que a gente poderia se beneficiar bastante. Tem outros que a gente já vê que a agricultura pode ser, o turismo poderia, todos podem, mas assim, esse era uma capacidade tipo Paulo Afonso. Sim. Eu até falei isso na reunião do governador, que eu disse que ele estava aqui, a gente conseguiu fazer um encontro com ele e tal. Isso foi uma coisa inédita, pô. Nunca se fez isso. A gente teve a oportunidade do governador foi lá para... Ele foi lá para casa. Ele foi lá para casa fazer o almoço. Eu tava lá com o pessoal lá da equipe lá, não sei o que, o pessoal que fica assessorando ele. Aí ele falou, eu disse, bicho, tem como a gente juntar um papo com os empresários daqui de Paulo Afonso e tal. Ele disse, como assim? Eu disse, não, é uma coisa rápida, pode ser até aqui em casa, tal, depois do almoço. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, aqui ele já tem outra agenda depois disso aqui. Ele disse, então vamos fazer no restaurante. Eu, que restaurante? No Spartacus. Eu disse, quantas pessoas? Ele, 40. Eu disse, tá, então fechou. Vamos fazer. Então foi uma coisa assim que surgiu, mas foi uma visão que é voltada para o empresário. Eu sei que saúde é importante, eu sei que assistencialismo é importante, tudo é importante, mas o que gera receita... O que gera distribuição de renda também, né? De fato, né? É economia, gente. Eu não estou dizendo que a gente é melhor do que o outro, mas a gente não gera despesa, a gente gera receita. Dentro de sua empresa, sabe qual é a equipe que você tem que valorizar mais? É a equipe de vendedores. É por isso que eles ganham comissão, porque se eles não vendem, para que você ter um puta cientista lá dentro?
Só tem sentido você ter um puta cientista ou uma empresa redondinha porque você tem uma equipe de venda que vai lá e dá o gás e bate meta. É assim que a vida... Que a coisa. Dentro de uma empresa, só é CEO, só chega CEO se você for ou um puta vendedor ou um cara das finanças que é extremamente competente. RH, os outros, ninguém vai ser CEO. Sim. Ninguém vai ser CEO. Pode olhar os históricos, mas fulaninho foi. Nenhuma empresa. É uma exceção. É uma exceção. Aí você, e Steve Jobs? Pô, Steve Jobs era um excelente vendedor, pô. Steve Jobs, ele tinha competência, mas ele era um excelente vendedor. Então, Steve Jobs, ele tinha múltiplas disciplinas. Então, é difícil você imaginar. Então, dentro da empresa é venda. Então, a secretaria que a gente trabalha deveria vender a cidade. É simples assim, vender no bom sentido, né? Muito bom. Ô, Caio, e para o jovem empreendedor, né, que é nosso público aqui, algo, né? Em relação da parte da secretaria, né? Você falou dessa ligação, né, com a FIEB, com o SESI, SINAI, né? Você poderia falar um pouco aí, né, sobre algumas capacitações que estão disponíveis aqui na nossa cidade para essa turma que quer ingressar? Olha, eu gosto muito da educação. Eu acho que a educação ela é o vetor de transformação de uma cidade. E não sou eu que estou dizendo, a gente tem história que mostra, Coreia do Sul aí e tal. A gente dentro, o pessoal ele já colocou isso na própria estrutura, a gente tem a sala do empreendedor. E aí a gente já transformou essa sala do empreendedor numa casa do empreendedor. E qual é o nosso objetivo? É a gente transformar essa casa do empreendedor como um grande hub. Tauí, que é o nosso coordenador de pequenas e médias empresas, eu disse, Tauí, mesmo que você não traga o treinamento, você é o responsável por articular esse treinamento. Não importa quem está levando o nome, eu não quero nem saber. O importante é que faça. Então vai atrás de Sebrae, vai atrás de Senai, vai atrás... Então assim, logo no início, uma das primeiras pautas que eu fui atrás do Senac, que é da FEComércio, e também do Senai, que é da FIEB, dizer, gente, eu estou precisando de uma escola. Então, meu grande desafio, e se eu pudesse deixar um legado, o meu legado seria esse. Perfeito. Deixar uma estrutura física. Porque se a gente tem profissionais qualificados saindo no mercado, eu vou começar a atrair empresa. Porque a empresa, quando ela vem, uma das primeiras coisas que ela... Vocês têm mão de obra? Ah, teu não. Então, tchau, vou para outra quem tem. Então, se você tivesse um prédio onde estivesse formando engenheiros, técnicos, nem engenheiros, não vou debater engenheiros, os técnicos, para mim a gente precisa de técnico, técnico em automação, técnico em refrigeração, técnico em logística, essa galera sendo formada de verdade, meu amigo, as empresas iam começar a aportar aqui, costureiros, então não importa, a gente escolhe o perfil e as coisas acontecem, então a educação para mim é o principal, e o jovem que estiver escutando a gente, olha aqui, se eles não se qualificarem, não tem espaço para o mercado. O mercado já não tinha espaço para amadores. Agora é que não tem mesmo. Vai ficar mais nichado ainda, digamos assim. Eu estava lendo uma reportagem que a nossa geração, Eltinho, que são os milênios, né? Quando eu estava saindo da faculdade, só falava milênio, ninguém fala mais milênio, que a gente já está meia idade, o pessoal agora só fala geração Z. É o seguinte, os nossos pais, eles conseguiram, em algum momento, construir patrimônio de certa forma rápido. Então eles começavam a trabalhar, o salário dava para manter, construía sua pequena casa, comprava um carrinho e tal. Mas hoje, para um jovem normal, vamos botar um jovem normal, que ganha seu salário entre 5 e 8 mil, um salário razoável para um jovem, 10 mil, como é que ele consegue comprar um apartamento com 10 mil reais? É difícil você imaginar. Um apartamento hoje é 700 pau, se você comprar numa cidade grande. Então, um apartamento, sei lá, 50 metros quadrados. Então, 700 mil Aí você diz, mas ele vai dar uma entrada. Mesmo que ele dê uma entrada, a parcela só de juros vai ser 99% de juros e 1% ela amortiza se ele for usar... se ele for usar uma parcela. Então, é um mercado. Então, nossa geração, ela ficou muito triste, porque a gente saiu os nossos pais, eles saíram e já foram se empregando. Meu pai saiu da faculdade, já foi trabalhando. Nem todos os meus amigos foram trabalhando direto. Então, às vezes, eles trabalham, é bem complicado. Hoje a gente está vivendo um mercado bem complicado de trabalho. Então, qualificação é a única coisa que vai tirar ele dessa... Se ele não tiver qualificação, ele perde total poder de barganha. Total. Verdade. Caio, dentro da experiência que você tem de vida, de mercado, de universitário, enfim, de tudo, o que é que você faz? Vamos dizer assim, qual é a mensagem que você deixa para os jovens que estão começando a vida profissional? O que é que você orienta eles a fazerem?
Hoje, solta o Instagram. Eu acho que o Instagram ele é o grande responsável pela a função rasa de conhecimento que os jovens têm hoje. Hoje eu tenho ocupado bastante o Instagram. As pessoas hoje elas dizem o seguinte: sai uma reportagem avião caiu, certo? Quantas pessoas? Onde foi? Qual era a companhia? Morreu quantas pessoas? Eles não sabem, eles só sabem que caiu e tá tudo certo. Então o Instagram ele tem uma capacidade incrível de bugar o cérebro da pessoa, porque do mesmo jeito que ele mostra uma pessoa morrendo de fome, daqui a pouco ele bota um cachorrinho com aquele olhinho, pidão. Então as pessoas elas ficam meio que sem sensibilidade e muito pouco profunda. No mundo que a gente está vivendo, a gente precisa ser mais profundo dentro das coisas que a gente faz para ter poder de discernimento, certo? Caio, inteligência artificial, porra, foda. Inteligência artificial é top. Mas se você não souber usar ela é quem vai usar você. E é isso que está acontecendo. Tem gente que hoje não consegue mais pensar. Que vai na inteligência artificial, o que é isso? Aí vai na inteligência artificial. Tudo tá... Copia e cola, não sabe mais nem ler, pô, a pessoa. Vou advogado, quero fazer uma petição. Pô, ele faz top. Mas a gente sabe que a inteligência artificial, ela chama de alucinação da inteligência artificial. Às vezes ela dá um bem boladão ali que quer te enganar. Não é uma coisa bem embasada. Então, precisamos ter conhecimento profundo. Então, ler é importante, Sim. A pessoa se conhecer é importante, até para que você possa saber. Eu sempre digo o seguinte: se você não sabe quem você é, dificilmente você vai ter sucesso, porque você vai entrar em brigas que nessa briga só vai cair seus pontos fracos. Verdade. Tá vendo que eu não vou entrar numa discussão onde eu sou ponto fraco? Eu só entro onde eu tenho ponto forte. Onde eu não tenho, eu não entro. Entendeu? Então as pessoas não se conhecem mais, são rasas. Então eu acho que as redes sociais, o algoritmo é para isso. É para prender sua atenção, é o objetivo dele. Então eu acho que a gente precisa sair um pouco. Essa é a dica que eu dou, que eu vejo que tem muito jovem que se acha que tem muito... Porque isso já é do jovem, né? Todo jovem se acha. A gente já se achou em algum momento. Então eles se acham, só que eles não têm pouca substância. Então é muito fácil você sair derrubando eles. Exatamente o que você falou, né? Raso, né? Hoje tá muito isso, né? Mas, cara, pra gente fechar esse papo arretado aqui, certo? Fazer algumas perguntas aqui, perguntinhas rápidas, certo? No estilo aqui, papo de patrão, né? Uma palavra que define o empreendedor do sertão baiano. Resiliência. Qual o maior conselho que você daria para um jovem de Paulo Afonso que sonha construir um grande negócio, mas se sente limitado pela geografia ou pelas faltas de recursos iniciais? Faça estágio fora de Paulo Afonso, para saber a realidade. Boa. Qual o livro ou a pessoa que mais te inspirou na sua jornada empreendedora e de gestão? A Meta. Boa. Esse é massa. Fala de gargalos. Muito bom. Se você pudesse voltar ao tempo e pudesse te dar um conselho ao Caio Arruda lá de trás, qual conselho você essa eu posso voltar só um pouquinho e ser um pouco mais... Sim, completo. Em 2012, quando eu decidi colocar a Clara, olha para você ver como conhecimento e estágio faz total diferença. Eu tive isso na minha vida educacional. Quando eu saí de Paulo Afonso, eu estava no 7. A média do 7 era 6 na época. Passava geralmente ali o terceiro trimestre, eu já estava aprovado. Já 3,8. Já era 24, já estava... Quando eu fui para Caruaru, a média era 7. Já sofri, tive que estudar muito. Lembra que você falou, tenho que estudar muito para acompanhar o faturamento? Pronto, quando eu saí de Caruaru, eu já senti essa dificuldade. Quando eu fui para Recife, foi pior ainda, certo? E aí, qual é o que eu dei? Na época, quando eu decidi, por conta das minhas experiências passadas, eu decidi entrar no atacado. 2012 eu entrei no atacado. E teve um rapaz, um alemão, que a gente foi contemporâneo, ele criou uma marca chamada Amaro. Não sei se vocês conhecem, né? Pronto. E em algum momento da história, ele também fundou a dele em 2012. Em algum momento da história, eu acredito que a Clara ela foi superior à Amaro. Só que depois a Amaro ela exponencializou. Naquele momento, eu não tinha uma noção clara de que e-commerce iria ser uma das coisas. Já tinha esse e-commerce, mas o e-commerce era para celular, para copo, mas roupa, ninguém compra roupa, tem que provar, mulher não... Então não tinha. Então, se eu pudesse voltar, eu diria o seguinte: Caio, sai do atacado e vai para o e-commerce.
Eu e Ludovico junto. Então, se a gente tivesse conseguido feito isso, eu acho que a gente poderia estar vivendo uma nova história. Entendi, muito bom. Então, seria esse seria o conselho. E mais uma perguntinha para você. Qual é o ingrediente secreto da mentalidade de patrão? O que realmente diferencia quem faz acontecer do que quem apenas sonha? Persistência. Persistência. Persistência, que é a capacidade de você focar no distante, né, no além, mas que você cria estratégia. É diferente de insistência. Insistência é você querer fazer a mesma coisa sempre. E persistência não, você começa a procurar caminhos e alternativas, né? Muito bom, velho. Que aula, meu velho. Que inspiração, né? Você agora viu o Nordeste é um celeiro, né? De grandes empreendedores. Que é isso. E a Clara Arruda é um grande case de sucesso aqui na nossa região e de todo o Brasil, né? É imenso daqui receber. Eu que agradeço. Tá? O tempo passou voando, né? A turma já tá ali. Querendo sair já, né? Você reforça o nosso lema, né? Que o sucesso não tem CEP. Pô. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, né? Para aquele empreendedor que está nos escutando agora, ainda duvida que dá para fazer grandes coisas aqui em Paulo Afonso. Né? Qual o seu convite para ele começar a botar a mão na massa agora? Né? Qual a importância dessa persistência e uma visão de longo prazo? Eu faria o seguinte. Primeiro você se conhece, né? Faz uma pequena análise SWOT, fácil sua. E depois você procura conhecimentos na internet. Hoje em dia está muito fácil você conseguir conhecimento. Até o próprio inteligência artificial já trabalha nisso. Mas assim, não desista. Não desista, não é fácil. Não é a primeira pedra que vai lhe atacar, certo? E como o Nordeste é isso, é resiliência, a gente nunca foi acostumado com o melzinho na chupeta. Então eu acho que é por aí. Eu acho que daqui sai grandes guerreiros. Muito bom, meu irmão. Muito bom. E é isso, meus amigos. Mais um Papo de Patrão com Caio Arruda. Que aula, meus amigos. Que aula, né? Para você que curtiu mais esse episódio, não deixa de seguir nosso canal, tá certo? Vamos deixar aqui também o Instagram do Caio, Caio Arruda Z no final. Também para quem quiser seguir a marca, né, Clara? Amo Clara Arruda. Amo Clara Arruda. Bom, né? Eu sou o João André BL. E eu sou o Elton Rocha com 2 A's no final. É isso, pessoal. Tá? Muito obrigado por sua audiência. E se você curtiu, não seja egoísta, hein? Compartilha com aquele seu amigo que precisa também assistir um pouquinho dessa aula inspiradora. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu.